Olá, pessoal do Cabeceira, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, por motivos de gravidez, o Olivia está crescendo, mas sempre que dá, eu tô por aqui. E hoje eu vim falar sobre um livro muito aguardado, tanto por mim, porque eu demorei muito para ler, quanto pelos seguidores, né? A gente teve um seguidor aqui, até não tem nome dele, o Leandro Matheus, fez um comentário num vídeo meu sobre sexo privilegiado e ele pediu para que eu resenhasse este livro aqui, Ama Teu Corpo, da Nancy Pearcey. E, gente, não sei se vocês sabem, mas eu sou muito tiete da Nancy Pearcey, eu já falei sobre outro livro dela num vídeo anterior chamado Verdade Absoluta. E tudo que é da Nancy Pearcey eu já sei que eu vou aprender muito, eu já sei que eu vou absorver muita coisa, mas eu confesso que não é uma leitura fácil, tanto é que eu demorei de 2 a 3 meses para ler esse livro. Não é porque é uma leitura difícil, mas é aquele tipo de leitura que é densa, é difícil de ser digerida. Então você lê um pouquinho, você faz suas anotações, você vai meditando a respeito daquele assunto. E a partir desse livro aqui, eu tirei muitos conteúdos, tanto para minhas redes sociais, quanto para as pessoas que eu converso. Então é um livro, gente, muito, muito, muito enriquecedor. Geralmente os livros dela são um pouquinho mais caros, aí ficam numa faixa de 70, 80 até 90 reais. Mas, gente, vale a pena cada centavo. A Nancy Pearcey, ela é considerada como uma das principais autoras que defendem a apologética cristã dos Estados Unidos. Se você não sabe o que é apologética, é uma pessoa que defende a fé cristã. Para vocês terem uma ideia, Lewis era uma apologeta. Então ela é uma idosa já, que eu tenho muito carinho, eu sempre acompanho as palestras dela. Tudo que é dela, gente, vale muito a pena ouvir, ler, comprar. Sou tiete mesmo. Nesse livro aqui, vocês vão ver que não está todo marcado, porque 2/3 do livro é de fato o conteúdo do livro, e o outro 1/3, ela traz aqui um guia de estudos, para caso você queira discutir sobre esse livro com uma roda aí de estudos, clube de leitura, e aí tem perguntas, respostas, achei bem legal. E a outra parte são as notas, ou seja, tem, sei lá, mais de 100 páginas só de notas e esse guia de estudos. O subtítulo do livro é Contrapondo a Cultura que Fragmenta o Ser Humano Criado à Imagem de Deus. Esse livro vai falar muito a respeito de assuntos, gente, que são muito delicados, muito polêmicos. E eu tô pedindo até a graça de Deus para poder falar sobre esses assuntos aqui com base em uma cosmovisão cristã. Então ela vai tratar aqui a respeito, por exemplo, do aborto, do transgenderismo, da homossexualidade, da eutanásia, da teoria queer. E para que vocês consigam entender o ponto de vista cristão a respeito desses assuntos, a gente primeiro precisa entender sobre a teoria da pessoalidade. Então vamos primeiro abrir esse parênteses, explicar o que é a teoria da pessoalidade, para que depois a gente entre em cada um desses tópicos. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu preparei com muito carinho. Eu me debrucei diante desse livro, escrevi uma resenha, gente, tá gigantesca aqui para vocês verem, tem 4 páginas. Então, assim, eu te peço paciência e fica até o final porque vai valer muito a pena. Já deixa aqui o seu like, estou pedindo antes de encerrar o vídeo, porque eu tenho convicção de que vai acrescentar muito na sua vida. A teoria da pessoalidade, que a gente precisa entender antes de entender qualquer outro tipo de assunto, como aborto, eutanásia, transgenderismo, é basicamente uma teoria muito vigente hoje no mundo, mesmo que de uma forma inconsciente, que prega a divisão entre corpo e alma. O corpo, basicamente, é o nosso corpo físico, biológico, que não tem tanta relevância para essa teoria da pessoalidade. E a alma, ou seu espírito, é uma coisa muito mais elevada. Não é uma coisa única ou integrada como prega a visão bíblica. O cristianismo prega que o corpo mais a alma juntos formam uma pessoa integrada e que nós devemos honrar o nosso corpo. Já a teoria da pessoalidade despreza completamente o nosso corpo físico. Essa teoria da pessoalidade veio, na verdade, de Darwin, a partir de uma cosmovisão materialista, em que ele acreditava que a natureza não carregava os sinais de Deus.
Deus. E por não carregar os sinais de Deus, também não carregava qualquer tipo de moralidade ou qualquer tipo de verdade. E se o nosso corpo físico faz parte dessa natureza, logo, nosso corpo físico também não carrega nenhum tipo de moralidade ou de verdade. Ou seja, para a teoria da pessoalidade e para a cosmovisão materialista, a matéria é tudo que nós temos, é tudo que importa. Ou seja, o seu corpo nada mais é do que um conjunto de átomos e moléculas. A teoria da pessoalidade, ela não tem uma base científica, ela é puramente subjetiva, onde o corpo ele é completamente desvinculado da pessoa. Ou seja, se você não tem uma mente consciente, se você não é mentalmente capaz, o que te resta é o seu corpo físico, que é completamente descartado. E é esse tipo de teoria que sustenta diversos pensamentos hoje em dia, como por exemplo, aborto, eutanásia. Eu vou só dar uma pincelada aqui, mas eu vou entrar mais a fundo nesses assuntos. O aborto, por exemplo, ele separa o corpo físico biológico, que eles chamam de amontoado de células, da pessoa do nascituro. Inclusive, eles fazem essa distinção entre humano não pessoa e pessoa não humana. Por isso que é tão fácil, entre aspas, defender o aborto. E eu estou no meu lugar de fala, tá, gente? Porque eu estou grávida, então eu posso falar desse assunto. Então, o embrião, o feto que está aqui, ele ainda não é considerado pessoa. Ele é considerado um humano, porque é da espécie humana, mas ainda não é pessoa porque não tem uma consciência, não tem uma moralidade. Mas tem alguns animais, como por exemplo, eu estava vendo esses dias que tem um orangotango que foi considerado uma pessoa não humana. Chesterton já dizia isso, né? Onde há adoração de animais, ali haverá sacrifício humano. E esse pensamento é sustentado com base na teoria da pessoalidade. E para vocês terem uma ideia, essa não é uma ideia nova. Tanto é que na época de Jesus existiam os gnósticos. Em que os gnósticos acreditavam? Eles acreditavam que esse mundo material aqui foi criado por um deus, uma subdivindade muito má. E que uma forma da sua elevação de alma, uma forma de salvação ou redenção é você deixar esse mundo aqui material que é mau. Já o cristianismo nos ensina que esse mundo aqui material foi criado por um alto Deus que é muito bom e considerou tudo aqui muito bom. Então a Bíblia não rejeita o mundo material. Tanto é que quando Jesus voltar, diz que ele vai fazer nova todas as coisas, inclusive o nosso próprio corpo e a própria terra vai ser toda redimida. Sabe qual foi o maior escândalo da época? Imagina assim, Jesus, o Filho de Deus, né, que estava ali no mundo espiritual, ele se fez carne, ou seja, ele veio para o mundo material. Para os gnósticos isso era um escândalo para a época. Por que um Deus tão elevado ia querer vir para um mundo material que foi criado por uma subdivindade do mal? E além de Jesus ter vindo em carne, ele morreu numa cruz e aí ele teria a oportunidade de direto ascender para um plano espiritual muito mais elevado. Mas o que a Bíblia fala? Que Jesus, quando ele ressuscitou, ele fez questão de vir em carne novamente. Tanto é que ele fala para os discípulos, olha aqui, toca no meu corpo. E Tomé tocou no corpo de Jesus para sentir as marcas, né? E tanto é que fala que Jesus passou 40 dias com os discípulos, comeu com os discípulos. Isso era loucura para a época. Por que um Deus viria encarnado e por que esse Deus viria novamente em carne depois de ressuscitar? Ou seja, a mensagem do evangelho não era nada tradicional para ela. Ela era revolucionária. Tanto é que muitos gnósticos que de certa forma passaram a acreditar em Jesus distorceram a mensagem do evangelho, falando que Jesus não veio em carne, que Jesus era um espírito etéreo ou coisa do tipo. Então a gente vai ver que a Bíblia, ao contrário dessa teoria da pessoalidade, ela não desvaloriza o nosso corpo. Pelo contrário, ela valoriza o nosso corpo e existem várias passagens bíblicas que falam que nós devemos usar o nosso corpo como instrumento de justiça, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e diversas outras passagens. No capítulo 2, com base nessa teoria da pessoalidade que ela explica no capítulo 1, ela começa a entrar em alguns temas, como por exemplo o aborto, o que defende a visão secular. A visão secular acredita que o nascituro é um amontoado de células, um ser completamente descartável, porque ali não está presente uma pessoa. Aliás, tem muitas pessoas que pensam que as leis referentes ao aborto são com base numa cosmovisão neutra, e eu já falei que não existe cosmovisão neutra. As leis a respeito do aborto são com base
numa cosmovisão materialista. E o mais complicado quando a gente fala a respeito de aborto ou daqueles que defendem o aborto é que eles tentam definir um período para que aquele nascituro seja considerado pessoa. Então alguns defendem o aborto até a 12ª semana, mas aí eu paro para pensar. O que acontecia então quando eram 11 semanas e, sei lá, quase 12 semanas? Não era considerado uma pessoa? Será que existe um milésimo de segundo em que o nascituro deixa de ser apenas um amontoado de células e passa a ser pessoa? Isso é muito subjetivo, não tem um período da gestação que a gente pode determinar quando é pessoa e quando não é pessoa. Então, as bases para o aborto não são bases científicas, mas é puramente subjetivo. Não existe um ponto de transição em que o nascituro vai deixar de ser pessoa para se tornar pessoa. Ou seja, com base nessa teoria da pessoalidade e na defesa do aborto, a gente vê que o corpo físico ele é completamente rejeitado e descartável. Aliás, muitos dos defensores dessa teoria da pessoalidade e do aborto, eles não defendem apenas que esse corpo físico seja descartado quando se está gestando, mas inclusive depois que se nasce. Cada especialista, eles propõem uma lista diferente de capacidades necessárias para que você seja considerado uma pessoa. Isso está muito vinculado ao pensamento nazista, ao pensamento eugenista, em que determinados tipos de pessoas com determinadas deficiências, determinada cor de pele, de cabelo, de origem, de língua, não eram considerados pessoas. Inclusive, em alguns países, quando é feito ultrassom e eles veem no ultrassom morfológico que aquela criança tem algum tipo de anomalia, síndrome de Down, eles já oferecem a alternativa do aborto, como se aquela criança não tivesse a oportunidade de vir à vida por conta daquela deficiência. Então existe uma subjetividade muito grande sobre o que a gente pode considerar entre ser pessoa e não ser pessoa. Quando o Estado define o que é pessoa, o que não é pessoa, quando o Estado transforma essas características ali em leis, e nós perdemos o nosso direito à vida. E isso acaba se tornando uma porta aberta aí para opressão e tirania. Na página 63 ela fala assim: a questão do aborto não pode ser resolvida no âmbito científico. É uma questão política, a necessidade da mulher de abortar em uma sociedade comprometida com a igualdade feminina e a autonomia individual. Ou seja, para a questão do aborto, os fatos biológicos, eles importam muito pouco. O que importa, de fato, é o sentimento da mãe e do pai. E o aborto acaba sendo nada mais, nada menos do que uma imposição de uma cosmovisão materialista com base na teoria da pessoalidade. Então não venham me dizer, você não pode falar sobre esse assunto porque você tem uma cosmovisão cristã, porque você vai se basear na Bíblia. Sim, eu me baseio na Bíblia, mas as pessoas que defendem o aborto se baseiam na teoria da pessoalidade. Não existe cosmovisão neutra quando a gente fala a respeito de aborto. Um outro ponto que ela fala aqui é a respeito da eutanásia. E olha só que louco, eu pensava até um tempo atrás que a eutanásia, em alguns casos, é até moralmente justificável. Com base na teoria da pessoalidade, a eutanásia ameaça os adultos, os idosos, os deficientes. Essas pessoas não são consideradas pessoas, porque elas não têm uma consciência mental, elas só têm um corpo físico. O problema é que o conceito de pessoalidade não está baseado em nenhuma realidade objetiva. Ela traz aqui uma fala de um estudioso que diz assim: a morte tornou-se uma construção social. Consideramos mortas algumas pessoas quando é conveniente. Os médicos não estão fazendo juízos médicos, mas juízos morais sobre quem merece viver ou morrer. Inclusive, ela relata aqui que alguns pacientes em estado terminal se sentem pressionados a optar pela eutanásia para evitar gastos com medicamentos. Ela fala aqui na página 95. Os defensores da eutanásia estão essencialmente dizendo que a nossa pessoalidade consiste apenas nas funções materiais superiores. A implicação disso é que o nosso corpo não é parte da nossa identidade como pessoa. Só que a ideia de pessoalidade, baseada na função cerebral, é muito frágil.
A minha pessoalidade pode terminar no momento em que meu córtex começa a funcionar mal. E aí ela traz a visão bíblica a respeito disso, né? No pensamento cristão, independente do que vier a acontecer com você no futuro, qualquer doença ou acidente que possa suceder o seu sistema nervoso, mesmo que você for atingido por uma demência ou entrar em estado vegetativo persistente, você continuará sendo você, uma pessoa única e maravilhosa, conhecida e amada por Deus. Não existe a pressão de provar o nosso valor ou persuadir pessoas de que a nossa vida tem valor. Inclusive, com base na teoria da pessoalidade, nós chegamos ao absurdo da possibilidade de cultivar bebês, entendam o que eu estou falando, para vender os seus órgãos. Porque, afinal de contas, os bebês não são considerados pessoas, inclusive depois do nascimento. Alguns teóricos afirmam que o bebê só vai se tornar pessoas depois de 21 dias, depois de não sei quantos meses. Então, se é um corpo descartável, por que a mãe não poderia aproveitar dos seus órgãos para poder, por exemplo, pagar sua faculdade? Já estão cogitando essa possibilidade com base na teoria da pessoalidade. Um outro ponto que ela fala aqui, que também acontece nos dias de hoje, ela fala como a nossa visão a respeito de sexo é influenciada e mudada por conta dessa teoria. Tanto é que hoje em dia existe essa famosa cultura do ficar, e não é nada novo. Eu lembro que quando eu era adolescente, que já faz algum tempo, essa modinha, assim, tinha acabado de começar. Eu lembro que quando eu era criança não existia essa coisa de ficar. Quando eu virei adolescente, virou moda ficar. Ah, esse aqui é meu ficante. Não, ou seja, você não está nem namorando, nem solteiro, você está ficando. E a cultura do ficar, ela enaltece mais uma vez o sexo impessoal. Você apenas satisfaz os desejos do seu corpo físico, mas você tem que desvincular, você tem que separar a pessoa física dos seus sentimentos. E será que a gente consegue se desligar o nosso corpo físico das nossas emoções? Ela fala aqui na página 122. O fato de que isso não funciona deve nos dizer alguma coisa, ou seja, ela já está falando que não funciona. Significa que a cultura do ficar está fundamentada em um conceito inadequado da natureza humana. As pessoas estão tentando viver uma cosmovisão que não se encaixa com a realidade de quem elas são. Os seres humanos são criados à imagem de Deus. A visão secular nunca vai coincidir com a experiência real. O parafuso quadrado de convicções nunca vai encaixar-se no buraco redondo da realidade. O que isso quer dizer na prática é que os não cristãos sempre vão chegar a um ponto de contradição entre a sua cosmovisão secular e a sua experiência de vida real. Essa contradição dá-nos abertura para defender que a visão secular tem falhas, não se encaixa na realidade. Os jovens estão tentando viver em uma cosmovisão que não coincide com a sua natureza verdadeira e isso os está despedaçando com as suas dores e aflições. Então ela traz aqui vários estudos, entrevistas com jovens que falam que eles acabam sim se sentindo frustrados, decepcionados com essa cultura do ficar. Existem diversos blogs e livros que ensinam como você desligar a sua mente na hora do sexo e apenas satisfazer o seu corpo físico. Mas ela fala que no final das contas você não consegue fazer isso. Inclusive ela traz um estudo aqui que a ocitocina, que é o hormônio do apego físico, é o hormônio que é liberado ali, por exemplo, na hora do parto, quando a mãe vê pela primeira vez o seu filho, a ocitocina ela é liberada na hora do sexo, ou seja, você cria um apego emocional por aquela pessoa, você não consegue se desligar. Então, por mais que a cosmovisão secular ensine que você deve desligar a sua mente na hora do sexo, a verdade é que você não consegue fazer isso. E o sexo não foi feito para que você satisfaça apenas o seu desejo físico. E ela fala aqui que, no final das contas, mesmo nós sendo cristãos, nós acabamos absorvendo essa cultura do ficar. Através de filmes, novelas, músicas, a gente até trata isso como algo normal. Inclusive, abrindo parênteses aqui, eu estava assistindo Casamento às Cegas com o Guilherme. Porque eu acho que é um baita do experimento social e muita vergonha alheia, gente. É claro que tem muita besteira, mas a gente sempre pula. Mas tem algumas coisas interessantes aqui para serem levadas em consideração. Por exemplo, tem uma participante lá que se interessou por um rapaz, mas ela não queria fazer sexo com ele. Pelo menos no primeiro momento em que as câmeras estavam ali gravando, né? Porque ela se sentia exposta, porque ela já tinha filha, família a ver.
Gente, ela sofreu uma pressão para fazer sexo com aquele rapaz, não nem por parte do rapaz, mas por parte das amigas. Então existe sim essa pressão do ficar, essa pressão de você ceder o seu corpo ao sexo, e caso você não queira se entregar a isso, você vai ser taxada como doida, como uma pessoa que não está aproveitando a vida. Então, será que de fato essas pessoas são livres ou elas têm que cumprir aquilo que estão impondo sobre elas? No capítulo 5, ela fala sobre a homossexualidade e o que a teoria da pessoalidade tem a ver com isso. Tudo. Ela fala que quando a gente fala de homossexualidade, os nossos sentimentos estão acima do que o nosso corpo físico diz de fato quem nós somos. Isso vale também para transexualidade. Ela traz aqui um estudo de um geneticista muito conceituado nos Estados Unidos, o Francis Collins, que ele diz que a orientação sexual é geneticamente influenciada, mas não programada pelo DNA. Ou seja, você pode ter uma predisposição à homossexualidade, mas isso não é inerentemente seu, não é algo decidido pela sua genética. Assim como algumas pessoas têm predisposição a diabetes, predisposição ao alcoolismo, mas ela fala aqui que nós não temos que aceitar o determinismo genético. Nós somos moralmente responsáveis pela forma como nós respondemos à nossa herança genética. Quando ela fala sobre a homossexualidade, ela cita bastante a Judith Butler. E eu tenho um livro da Judith Butler. É um livro muito difícil de ser lido, esse daqui, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Isso daqui, na verdade, é uma tese de pós-doutorado da Judith Butler, é um livro dificílimo de ser lido. A Judith Butler, ela é autora, mãe da teoria queer, e você com certeza já ouviu falar a respeito desse movimento. Ela basicamente fala que nós temos que romper o elo entre o nosso corpo físico, biológico, o nosso gênero e o nosso desejo sexual. Ou seja, segundo a teoria queer da Judith Butler, nós podemos fragmentar o nosso ser. Isso é completamente antibíblico. A Bíblia diz que nós somos uma unidade integrada. Nós não podemos dividir o nosso corpo físico, biológico, do nosso desejo sexual e da nossa identidade de gênero. Aliás, um adendo. Vocês já perceberam que atualmente a gente não usa mais a palavra sexo? A gente fala assim, sexo masculino, sexo feminino. A gente passou a usar a palavra gênero? O gênero masculino, gênero feminino. Gente, isso é uma linguagem pós-moderna completamente feminista. Porque gênero pode ser não apenas masculino ou feminino, né? Pode ser 31 tipos aí de gêneros. E a gente acaba adotando inconscientemente esse tipo de linguagem sem nenhum tipo de avaliação. E muitos acabam denunciando a moralidade bíblica por ser dura demais, por ser completamente inflexível, mas a moralidade bíblica, de fato, é aquela que respeita o nosso corpo biológico como um presente de Deus. Já a teoria da pessoalidade, a teoria queer, defende que você deve adaptar o seu corpo aos seus sentimentos e não adaptar os seus sentimentos ao seu corpo. Ela fala aqui na página 163. A ética sexual cristã está fundamentada no modo como os seres humanos foram originalmente criados. No princípio, é quando aprendemos quem somos, como fomos feitos por Deus e o que significa ser totalmente humano. A gente vê também que hoje em dia essa questão da homossexualidade é muito diferente do que era, por exemplo, na época dos romanos. Na época dos romanos, a homossexualidade era apenas uma ação, não estava ligado à identidade das pessoas. Hoje em dia, quando a gente fala sobre homossexualidade, está muito ligado à identidade das pessoas. Se está ligado à identidade das pessoas, é algo que é imutável, é inflexível. Então você não pode mudar aquilo que você é. E as pessoas que tentam falar que, olha, eu não sou aquilo que eu sinto, eu não sou mais homossexual, essa pessoa ela é taxada assim de uma forma terrível. Porque para eles a homossexualidade está inerentemente ligada à pessoa que você é, à sua identidade. E ela fala aqui que esses sentimentos, né, a respeito da homossexualidade não são sentimentos fixos. Eles podem ser influenciados com base no lugar em que você está, na cultura em que você está inserido. Por exemplo, na época dos romanos era comum
que um homem fizesse sexo com prostitutos, com escravos, porque isso reforçava a sua masculinidade, tinha muito a ver com a cultura em que ele estava inserido. Tanto é também que existem muitas meninas hoje que não sentem atração nenhuma por outras meninas, mas porque estão sendo influenciadas pela cultura, acabam experimentando e se declarando lésbicas. Ou então ela fala que nas prisões femininas existe muito lesbianismo por conta da cultura que existe naquele ambiente privado. Ou seja, a cultura ela tem uma influência muito grande naquilo que eles definem como sendo o verdadeiro eu. E ela traz aqui um testemunho de uma mulher que eu achei assim sensacional, e é um pouquinho longo, mas eu quero ler para vocês, né? Em que ela afirma que aquilo que nós sentimos não deve ser sobreposto à nossa identidade, ao nosso corpo biológico e físico. Eu falei que era mulher, mas na verdade é homem. Fala assim, né? Antes de Christopher tornar-se cristão, ele visitava regularmente as saunas gays, onde se envolvia em múltiplos encontros sexuais anônimos regados a drogas em um único dia. Ele acabou em uma prisão federal por tráfico de drogas, onde encontrou a Bíblia em uma lata de lixo e converteu-se. E aí ele fala assim, né? Eu sempre pensei que o oposto de homossexualidade era a heterossexualidade, mas na verdade o oposto de homossexualidade é santidade. Todos os cristãos são chamados à santidade, não importa quais sejam os seus sentimentos sexuais. A minha recém-descoberta da minha identidade em Cristo levou-me a viver em obediência a Deus, independentemente da mudança ou não das minhas tentações. Então as pessoas que são consideradas homossexuais ou sofrem com homossexualidade, elas não vão se livrar das suas tentações. Mas essas pessoas que foram alcançadas por Cristo, elas entendem que a identidade delas em Cristo e quem elas são biologicamente é muito maior do que qualquer sentimento que elas possam ter. Porque afinal de contas a Bíblia diz que nosso coração é enganoso. E o último tópico que eu quero falar aqui com vocês é a respeito da transexualidade, que está no capítulo 6. Ela fala que hoje, mais do que nunca, em qualquer época, a gente questiona a nossa identidade psicossocial, né? E ela fala que hoje em dia nós acabamos submetendo o nosso corpo aos nossos sentimentos, ao invés de submeter os nossos sentimentos ao nosso corpo. E submeter o nosso corpo aos nossos sentimentos é muito mais agressivo e até mesmo irreversível. Mais uma vez, de acordo com a teoria da pessoalidade, de acordo com o transgenderismo, o nosso corpo acaba sendo rebaixado a um nível muito, muito inferior. Tanto é que um dos jornais de Nova York já declarou que existem pelo menos 31 tipos de gênero, ou seja, você é aquilo que você sente. E ela até dá um exemplo de uma menina que está na fase escolar e ela não sabe se ela vai vestida de menina ou de menino no baile de formatura. Então a mãe comprou um vestido e um terno. Porque aquilo que ela se sentir no dia, homem ou mulher, é aquilo que ela vai no baile. Porque é muito pregado, principalmente também pela Judith Butler, que eu já mostrei aqui pra vocês, que o gênero é uma coisa com base nos seus sentimentos. Se é com base nos seus sentimentos, é algo que é fluido, que pode mudar. Então você pode acordar se sentindo homem, dormir se sentindo mulher, ou até mesmo, não necessariamente homem ou mulher. Você pode acordar se sentindo um cachorro, um cavalo, um dragão, e a gente já vê esses tipos de casos bizarros na internet. A Judith Butler, né, ela afirma que o gênero não é uma coisa fixa, ela é uma coisa completamente mutável de acordo com os seus sentimentos. Então o gênero, no final das contas, acaba se tornando uma ficção, uma fantasia, algo que é uma invenção, que pode ser feita e refeita à vontade. Ou seja, vocês podem ver que essa questão de gênero não tem base científica, mas é puramente subjetiva, com base naquilo que você está sentindo no dia. Ela também fala que essa questão de gênero e sexualidade nada mais é do que uma construção social. Então, se eu sou mulher, me entendo como mulher e gosto de homens, não é porque eu nasci assim, mas porque eu cresci numa sociedade heteronormativa que me ensinou que gostar de homem é algo correto. Então eu me comporto dessa forma porque eu fui ensinada. E não porque dentro do meu ser eu sou assim.
Então, o propósito da teoria da sexualidade, do transgenderismo, da homossexualidade é desconstruir essas normas heteronormativas que impuseram sobre nós desde que a gente nasceu. E aí a gente vai ver uma falha nessa cosmovisão, porque afinal de contas, né, se todos os seres humanos estão presos a uma cultura sem acesso de fato à verdade, por que a teoria queer ou a teoria da pessoalidade seria verdade? Se tudo é relativo, por que essa teoria da sexualidade com base numa construção social seria uma verdade absoluta? Ou seja, eles falam que a teoria da construção social é verdadeira e todas as outras são mentira, mas se nada é verdadeiro, como é que a teoria deles pode ser verdadeira? Eu trago aqui uma ilustração que eu já li em algum tipo de livro que agora não vou lembrar, que é a ilustração do elefante. Imagina várias pessoas cegas apalpando um elefante. Uma pessoa chega, por exemplo, na pata ali do elefante, na perna do elefante e fala, olha, isso daqui é um pilar, é uma coluna. Outra pessoa pega ali na orelha do elefante e fala, isso aqui é um abanador. Outra pessoa pega no rabo do elefante e fala, isso aqui é uma corda. E aí eles falam assim, tá vendo? Cada um tem uma verdade de acordo com aquilo que você tem contato, com a cultura em que você está inserido. Mas um questionamento é, como é que você sabe que cada um está vendo uma parte do elefante? Você só pode afirmar que cada um está vendo uma parte do elefante se você está vendo todo. Então eles só podem afirmar que toda a cultura é falsa se eles estiverem vendo todo. E como eles podem afirmar que eles estão vendo todo? Então existe uma falha gigantesca nesse tipo de cosmovisão que a gente pode facilmente confrontar. E por último eu quero ler só uma citação aqui para encerrar, porque o vídeo já ficou muito extenso e a gente vai terminar por aqui. Ela fala assim: por que considerar aceitável mutilar o corpo de uma pessoa para combinar com o seu sentimento interno, mas intolerante a ajudá-la a mudar o seu sentimento interno para combinar com o seu corpo? Os sentimentos podem mudar. Já o corpo é um fato observável que não muda. Faz sentido tratá-lo como um marcador confiável de identidade sexual. Gente, eu vou terminar por aqui. É claro que eu tinha muito mais coisa para falar, muito mais dados, fatos, mas eu vou me limitar aqui. Eu deixei aqui só uma pincelada, foi um resumo do livro, mas eu quero instigar você a ler Ama Teu Corpo, porque é tão pertinente para a sociedade em que nós vivemos, para os filhos que nós vamos ter, para a igreja em que nós estamos inseridos. Então aqui fica super minha recomendação. Ama Teu Corpo, da Nancy Pearcey, com certeza é digno da minha cabeceira. Se você chegou até aqui, meus parabéns! E comenta aqui embaixo se você já leu alguma coisa da Nancy Pearcey e qual a sua recomendação de próxima leitura, porque isso daqui foi uma indicação de vocês e eu li e trouxe aqui para vocês a resenha. Então comenta aqui embaixo qual o próximo livro que eu devo resenhar. Pessoal, nos siga nas nossas redes sociais, @cabeceira_br. Deixa seu like, seu comentário, um beijo e até a próxima. Tchau!